Você já sabe de qual banda a gente vai falar, cara. Uma das precursoras do Power Metal, do Heavy Metal melódico, do Speed Metal, uma das bandas mais fodas da Alemanha, o Helloween. E fica ligado que a gente vai materializar o Jansen bem aqui, ó. Helloween é uma banda alemã que teve ali o seu embrião em 1978, nos anos 70 ainda, com o Kai Hansen e o Pete Silk, que lá no final dos anos 90 viria a formar o Iron Savior, né, cara? E aí ele passou por outras formações, outros nomes também, depois foi chamada de Second Hell e Iron Fist, que foi quando entrou na banda o Markus Grosskopf e o Ingo Schwistenberg, né, cara, que passariam bastante tempo na banda, né, cara? E ali nos anos 80 é que o Pete Silk veio sair, né, o Pete Silk. E aí entrou o fumador de cigarro imparável, o Michael Weikert, né? Uma vez perguntaram do Pete Silk se ele tinha se arrependido de ter saído do Helloween. Foi mesmo? E ele falou, eu não sei o quão grande o Helloween seria se eu tivesse na banda. Então ele falou, não me arrependo. Não me arrependo. É verdade. Faz sentido, né? De repente ele achou que não ajudaria em nada, né? Pois é, né? Mas ali a partir dos anos 80 eles já estavam com a sua formação clássica estabilizada. E ali em 1984 eles lançariam o seu primeiro EP, um Helloween, né, cara? Um EP curto, 4 músicas e 4 clássicos, 5, né? 5 músicas. Antes disso, eles fizeram uma participação, acho que foi o primeiro registro do Helloween, né? Coletânea Death Metal de 1984. Os caras registraram 2 músicas e ali a gente já podia sentir que tinha algo novo ali, entendeu? Não era algo que estava rolando ali de maneira geral. Por isso que o Helloween sempre é tido como o pai do Power Metal e a gente é difícil questionar isso, entendeu? Então eles registraram ali 2 músicas, Orange of Life, é difícil falar, e Metal Invaders, né? Isso. E a partir daí, cara, os caras não pararam mais e veio o EP que o Brian falou. Outras bandas grandes participaram desse Isso, EP também. Hellhammer, Ronnie Wild também. Essa coletânea ela é bem famosa, né? Bem famosa, exatamente. Ela ficou tão famosa, eu acho que quanto a Metal Massacre dos Estados Unidos. Isso, é verdade. É mais ou menos o mesmo esquema, de descobrir bandas. Aqui até pra dar uma certa referência, né? É como se fosse SP Metal, né? É verdade, no Brasil, né? O cara tem uma ligação muito doida essas paradas aí. Bom, mas aí no mesmo ano, depois do clássico EP Helloween, eles vieram a lançar o seu debut, né, cara? O Walls of Jericho, né, cara? Que é um outro álbum petardo, cheio de clássicos, álbum super pesado e com o Kai Hansen espocando no vocal, né, cara? Cantando de forma extremamente agressiva, uns gritos assim bem pesados. Tem aquela pegada do Judas Priest, né, cara? Do Rob Halford, só que bem agressivo, cara. Até por conta disso, né? Durante as turnês desse álbum, o cara ele chegava a ficar assim chegava a ficar bem cansado, né, cara? Em alguns momentos ele chegou até a ser substituído pelo Michael Weikert no vocal, né? Uma tentativa ali, né, cara? Chegou a fazer alguns shows no vocal. Não uma tentativa desesperadora, não que ele não cante mal, né? Na verdade, vários integrantes do Helloween que passaram pela banda cantaram sempre super bem. O Roland Gravel, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente. Mas ali, o cara ficava assim, desgastado mesmo, né? E até por conta disso, né, ele resolveu escolher fazer apenas uma função, né? Ele escolheu... Cantar e tocar não é pra qualquer um, né? Pois é, né? Uma música é difícil pra cantar, mas no estilo do Helloween, que é um estilo difícil de tocar. O álbum é cheio de clássicos, né, cara? Você pode tirar, por exemplo, Ride the Sky, né, cara? Que é uma música extremamente pesada. Gorda, que é uma música que não é tão conhecida assim, mas é uma música muito bacana. Mas enfim, né, realmente o cara teve esse problema e aí ele resolveu escolher ser só guitarrista e compositor da banda. E aí eles foram ali atrás de um outro membro para ser apenas o frontman da banda e aí encontraram na figura adolescente do Michael Kiske para ser este frontman da banda. Ele já tinha passado por uma audição da banda, não entrou ali no primeiro momento, mas aí depois ele entrou. Ele vinha de uma banda também que era muito bacana naquela época, chamada Isle Prophecy, que o Helloween inclusive sugou ali algumas músicas que eram composições do Michael Kiske, que só mudaram alguns detalhes, assim, cara. A sonoridade, a melodia e grande parte da letra é muito do que era do Isle Prophecy, como Always Walk Alone, por exemplo. E o cara entrou na banda, né? O cara era dono de uma das vozes mais magistrais dele naquela época. Há males que vem para o bem, né, cara? Isso. Eu acho que pro Helloween essa fase é perfeita porque os caras acharam o cara certo, o cara que lançou aí, a gente pode dizer, uma escola de vocalista, porque depois... Muita gente tentou copiar e, embora ninguém conseguisse fazer tão bem, e jamais, em alguns casos, tem vocalistas de qualidade, logicamente, mas eu acho que os caras começaram
de uma forma assim que não poderia ser melhor, cara. Acharam o cara certo. E a gente pode ver até da seguinte maneira, né, Márcio? É assim, os caras já vinham de um bom álbum. Com certeza. Sim, excelente. Sentiram aquela necessidade de repente o Kay Hansen já não conseguia cantar, não conseguia acompanhar, pô, vamos chamar outro cara. Pô, como tu falou, Brad, pegaram um cara ali novinho, 18 anos, pô, com uma puta voz, e ali o cara mudou a história do Halloween, pô. Querendo ou não, o cara mudou a história do Halloween. Não é que ele conseguisse cantar especificamente aquelas músicas, é que ele conseguia cantar qualquer coisa. Qualquer coisa, pode botar ele. Então ele vai cantar isso daí tranquilo. E aí o que aconteceu, né? Com o Michael Kiske na formação, né? Chegou-se aí uma formação, a formação mais conhecida, uma das formações mais clássicas do metal, né? Que lançaram uma sequência de trabalhos que é magistral para o mundo do heavy metal, né? Que são os Keepers of the Seven Keys, né, cara? Que deveria ser assim, ó. Isso. Deveria ser um álbum duplo, né, cara? Mas aí o que aconteceu, Jander? Na época a gravadora achou que o custo ia ser muito alto, né? Fazer um álbum duplo, né? Que não teria um retorno. Vamos lembrar que não existia CD naquela época. Os caras no meio paquito. Né? Querendo ou não, o Halloween não era, né, aquela banda de expressão, né? Que vendesse milhões, né? Os caras estavam mais ali. Né? Mas que de certa forma, no final, foi um puta jogo de marketing, porque a gravadora arrecadou muito mais. Porque sem querer. Veio o parte 1, que exigiu que todo mundo que gostasse do parte 1, que foi quando o Halloween, vamos dizer assim, explodiu, vamos dizer assim, que o nome Halloween começou a ficar conhecido mundialmente, e o parte 2 vendeu como água, né? E até hoje tem essa discussão, né? Qual o melhor? Qual o melhor, né? E se lembrar, não era pra existir o melhor, porque era pra ser um álbum só. É verdade. Verdade, mas essa discussão sempre existe, né? Sim, eu prefiro o 2, né? Parte 2, né, cara? Que é um álbum assim com mais clássicos, né? Mas o parte 1, eu considero ele um álbum bem homogêneo, né? E tem uma atmosfera que eu acho muito bacana. A música Halloween, ela é uma música longa, mas é uma música sensacional. Daquelas músicas longas que existem no metal, né? Ela é uma das que eu mais gosto. Que dá pra escutar de boa, né? Isso, você não pula ela. Que o tempo passa e você não percebe. Se a gente for analisar as duas partes, o parte 1 ele é muito mais parecido com o House of Hell, né? Ele vamos dizer assim, tem as músicas mais heavy metal ali, né? E o parte 2 é aquelas músicas realmente mais melódicas, assim, mais cativantes. Pra você que não conhece muito assim Halloween, esse é o álbum que tem um clássico dos caras definitivo, né? Future World, né, cara? Tem A Little Time, que é uma música que veio ali do Wild Prophecy. E, pô, os caras... do Michael Kiske. Isso. Aí os caras lançaram uma segunda parte que também é magistral, né, cara? É uma música, na verdade, uma segunda parte que tem um tom meio mais alegre, né? Se tinha pessoas ali que de repente, vamos ver, né, o próximo disco, os caras lançaram um disco bacana. Eu acho que foi o disco que solidificou a carreira do Halloween e era uma coisa que não gerava mais dúvida na cabeça de ninguém. Os caras estavam ali, era pra valer, e que dificilmente alguém ainda poderia, de repente, falar que vamos esperar mais um. Quantos álbuns o Halloween ia precisar fazer para provar que era de verdade? Pois é, outro clássico esmagador com música bem consistente, Dr. Stain, um clássico que não pode faltar nos shows. Eagle Fly Free. Tem You Always Walk Alone, que também é uma música que foi sugada lá do Wild Prophecy. Álbum sensacional, né? Eu vou fazer uma menção honrosa, na verdade, para esse álbum aqui ao vivo, que é o Live in the UK, que aqui em Manaus foi um álbum que rodou demais, cara. Ele era muito conhecido assim por estar gravado nas fitinhas cassete da galera. E onde o pessoal estivesse bebendo e tal, se curtindo, não importa se ia rolar death metal, thrash, qualquer estilo. O Live in UK tinha que rolar lá pra moçada fazer a cabeça. Um álbum que foi importante aqui pra gente. Acho que foi uma época que os caras sugaram tudo que eles poderiam um do outro, né? E como acontece em casamento, amizade... Tinha intriga, né, cara? Já começou, né? Começou a partir daí. Essa época, o grande compositor da banda era o Kay Hansen, né? Todo mundo contribuía de alguma forma, mas o Kay Hansen era o líder das composições, né, cara? E talvez isso tenha criado algum atrito ali também entre o Michael Weigert, né? Rolou algum atrito ali. Só sei que durante essa turnê, o Kay Hansen saiu da banda, né? Aí os caras resgataram ali o Roland Grapple, né? Pra substituir ele, que foi um outro grande figura da história do Halloween, né? Ele entrou, ficou muito tempo na banda e foi responsável por dar uma outra guinada na banda. Passou por momentos difíceis também, né, cara? Mas ele também já chegou acrescentando, né, nas composições. Casou bem ali com a banda, né? E lançaram um álbum que ele pode ser até bem contestado, que a gente já coloca ali numa terceira fase do Halloween, né? Que foi o Pink Bubbles Go Away. O álbum começa a ser estranho pela capa, né? Uma capa que tem detalhes meio artísticos ali surreais, né? E até os detalhes do encarte dele também são estranhos, né? Mas é um álbum que ele tem composições que eu acho sensacionais. O Michael Weigert, ele começou a participar mais das composições. Só que aqui todo mundo tem composição. Tem
O Michael Kiske tem composição, o Roland Grapo entrou contribuindo bastante. O Roland Grapo, The Chance, cara, ele é o responsável por essa música, né, cara? Pessoalmente, é o álbum que eu mais gosto do Helloween, pra você ter uma ideia. Mas é um álbum que ele é bem contestado, é um álbum que não caiu muito bem no gosto das pessoas porque ele era diferente do que o Helloween tinha lançado naquela época. Eu acho que eles queriam fazer algo diferente, propositalmente, né, cara? Saiu o mentor... Mas né, ali eles não tinham escolha, né? Porque saiu um cara que era muito forte na composição, eles não tinham como manter aquela pegada também. Eu penso exatamente assim, e eu acho que foi a principal queixa, eu acho que de muitos fãs, né? Porque com a saída do Ken Hansen, veio o Pink Blues Go Able, né? E teve a continuação do Melon lá, e assim, foi dois álbuns que foram super contestados, né? Muita gente falava que exatamente por causa da saída do Ken Hansen, né, ficou menos metal, ficou menos melódico, né? O que de certa forma a gente pode até considerar, é verdade, né? Porque não, outro lado, vai dizer que, eu não estou dizendo que o álbum é ruim, não é isso que eu estou falando, é porque mudou a sonoridade. Isso nem sempre quer dizer que a banda se virou uma banda ruim, nada disso. Isso foi proposital, a banda quis fazer, naquele momento ela quis fazer aquilo, né? Mas eu imploro pra você escutar, por favor, porque esse é o melhor álbum do Helloween, eu tô garantindo. Mas se vocês estão falando de sonoridade diferente, né, cara? Se você está falando de sonoridade diferente, o que falar sobre o Chameleon, hein? Que capa beleza também, né? Começa, é tudo muito bizarro no álbum, é muito diferente. Cara. Mas assim, o Helloween é uma banda tão boa que até onde os caras pisam na bola, você encontra coisas bacanas, né? O Chameleon, ele é um álbum que... Ele seria o quê? O Endoramas do Halloween? Eu acho que sim. Certamente, né, cara? É o Risk do Megadeth. Pô, o Chameleon, ele mudou totalmente. Ele é um álbum de hard rock, né? Ou abaixo, é um álbum de rock. O que dá pra ter certeza é que ele é um álbum de rock. Com toques aqui e ali de heavy metal. Bem aqui e ali, né, cara? Ali. Mas mesmo assim, cara, se você for prestar atenção nesse álbum, ele vai te mostrar coisas de super qualidade. A primeira música, First Time. When the Sinners, cara. When the Sinners é sensacional. Pra mim, uma das melhores músicas do Halloween, da história toda da banda, Giants, cara. Sensacional. Essa foda. Step Out of Hell. Sensacional. Gosta de alguma música desse álbum, João? Cara, realmente me pegou agora. Esse álbum, na realidade, Saia Curta? Eu lembro, eu acho que foi o primeiro em CD que eu escutei do Halloween. Né? Eu acho que foi o primeiro, assim, já tinha escutado anteriores, mas em bolachão, né? Então tu não gostou da banda a princípio? Eu acho que, na realidade, eu aluguei esse CD aqui junto com o meu amigo Márcio, na Magia, eu acho que foi o primeiro em CD, eu falando em formato CD. E realmente, como tu falou, assim, é um álbum ruim, cara. Eu sempre tentei escutar esses álbuns mais ruins de cada banda de forma que não fosse da banda, eu quis escutar a música porque eu gosto de música, então, né? E tem composições que realmente agradam, né? Mas quando tu pensa que é Halloween, que exatamente assim, o cara se baseia lá nos Keepers, né? O cara não vai gostar de nada desse álbum, né? Certamente não é um álbum que você vai jogar no lixo. O Michael Wackett, às vezes ele gosta de tirar de tempo sobre esse álbum aí, mas na verdade todo mundo tem culpa. Com certeza. Sobre o lançamento da banda. Afinal, é uma banda, se os caras decidiram lançar, né? O problema é de todos. Só que esse álbum ele tem grande responsabilidade em sua composição, em suas ideias, do Roland Grapo, né? O Michael Kiske, ele, em uma entrevista para Road Crew, há muito tempo atrás, uma revista antiga, ele fala que quem apresentou essas ideias desse álbum foi o Roland Grapo, né? E falou, olha, eu tenho umas ideias assim e tal. Aí o Michael Kiske incentivou ele, mostra pra banda. A banda aceitou. E os caras lançaram o álbum. E é exatamente por isso que ninguém pode falar nada. Pois é, né? Banda, o nome Halloween tá lá, todo mundo concordou. Depois do lançamento do Chameleon, né, a banda passou por um período conturbado ali, né? O Michael Kiske também já estava meio que uma treta ali com a banda, né? Saiu da banda. Principalmente com o Michael Wyckoff, né, cara? Pois é. E aí o Markus Groskopf, ele era um grande fã de uma banda também da Alemanha, né? O Pink 69, né? Que era uma banda conhecida ali, que tinha um vocalista que chamava atenção, principalmente pelas suas composições e naturalmente pela voz. Os caras gostavam, né? E eu acho que eles ali, naquele momento, eles estavam tentando mudar um pouco o que era o Halloween. Só que dessa vez propositalmente, né? E eles chamaram o Andy Darius, né, pra entrar na banda, né? O cara que vinha do Pink Queen lá, e o cara chegou pra ressuscitar a banda. Dá um gás, né? Dá um gás, né, cara? Eles estavam precisando, né? Depois também saiu da banda o baterista, né? O Ingo Schwistenberger, né? Mais tarde, ali após o lançamento desse álbum clássico que a gente vai falar já, o Master of the Rings, o cara, ele já tinha problemas de esquizofrenia, né? O cara simplesmente se suicidou e se jogou na frente de um trem ali em 1995. Mas antes disso, os caras já estavam com a formação estabilizada, trocaram também o baterista, chamaram o Uli Kuski, que era do Gamma Ray. Exatamente, que vinha do Gamma Ray. Sim, e aí os caras formaram ali uma outra formação bem consistente e que botou o Halloween para trabalhar forte de novo e lançaram o Master of the Rings, né, cara? Aí começa uma nova fase
E eu considero uma fase fortíssima da banda, que pra mim rivaliza muito com a era do início dos Kiss. Embora muita gente não concorde com isso, eu até consigo entender, mas é porque assim, ó, o primeiro álbum que eu escutei com o Andy Darius, não foi nem esse que a gente... Foi o The Time of the Wolf. Só que assim, ó, na época que foi lançado o Master of the Rings, 94, isso. O que aconteceu? Os caras deram uma ressurgida, principalmente no Japão. O Japão acolheu de novo o Halloween. Embora o Andy Darius tenha uma voz totalmente diferente da voz do Michael Kiske. Mas o que acontece? Os caras fizeram um álbum que é um álbum muito bom, cara. Não tem como contestar, entendeu? Não tem, por mais que você queira, o Halloween não é mais mesmo. Beleza, sim, eu entendo. Mas aí até para os fãs tradicionais, eles percebem a qualidade do álbum, e até para aqueles fãs também que, eles já viram que a banda tinha lançado o Camelion. Aí lança o Master of the Rings, tá excelente, tá bom demais. Tá bom demais. Eu penso até, Márcio, complementando o teu pensamento, eu acho que é mais ou menos exatamente isso aí. Muitos fãs do Halloween, eles só começaram a observar realmente o Master of the Rings, o álbum que ele é, depois do lançamento do Time of the Wolf. Porque assim, o Halloween ele vinha de 2 álbuns contestáveis pra caramba, principalmente do Cameron. E aí sai o Michael Kiske, que era o cara da banda, a voz do Halloween, vamos dizer assim, né, por conta dos Keepers. Então aí a maioria dos fãs já contestavam o som que os caras vinham fazendo. Aí sai o Michael Kiske, aí entra outro vocalista, né, até com um tipo de voz um pouco diferente, e aí os caras de repente nem prestaram atenção no Master of the Rings. E eu particularmente, eu vou me incluir nesses aí, porque eu acho que eu só vim observar quão bom é o Master of the Rings depois do Time of the Wolf. É verdade. Zé. Esse álbum é foda. Destaque aqui para o Why. O Andy Darius chegou ali chutando a porta, né, cara? Com várias composições nesse álbum. O Why é uma composição dele, é uma música sensacional. Where the Rings é sensacional também. E The Game Zone é uma música muito foda. Secret Alibi também é muito foda. O álbum é bom, cara. O álbum é bom. Na época, quando eles lançaram o próximo álbum, que foi The Time of the Wolf, o Michael Caff chegou a dar uma entrevista para Rock Brigade, dizendo que mesmo o Master of the Rings tendo sido um álbum aceito e muito bem sucedido, eles ainda precisavam de um álbum que realmente fosse o ponto de que os fãs poderiam falar, não, realmente. Agora fosse uma referência para essa nova fase. Exatamente. Né? E foi exatamente o que eles tentaram fazer com o lance é um álbum mais pesado, né, cara? Pesado. Depois que o Andy Darius entrou, eles foram meio que gradativamente aumentando a dose de peso, o que pra mim faz ficar cada vez melhor o som. No Master of the Rings você ainda tem assim, uma pegada de hard rock, você pode sentir ali. No The Time of the Wolf já é mais difícil, né? Já é um lance mais bem power metal mesmo, pesado, e pra mim não tem nenhuma música fraca nesse álbum. Eu acho Wake Up the Mountain, foda pra caramba. Pra mim é o melhor álbum da fase Andy Darius. A gente vai falar de muita coisa ainda. Pois é, e os caras continuaram elevando o seu peso ali com o próximo lançamento, né, cara? Better Than Raw chegou ali, cara, com a bruxinha aqui, né? CD da bruxinha, né? Essa capa. Capa sensacional e tal. E com, assim, novamente segurando esse peso, né, cara? Que o peso no Halloween ele foi crescendo, né? Até mesmo na fase atual. E esse álbum, tem músicas como Push, né, cara? Que é uma música extremamente agressiva, né, cara? É do Uli Kush, né? O baterista, ele compôs não só a Push, como a Revelation, que é uma das músicas mais fodas do Halloween pra mim. Vale lembrar, assim, o Halloween ele é uma banda que tem encartes sensacionais, é uma das bandas que mais trabalha seu material, né, seu material gráfico, e todo o encarte dele tem uma coisa muito bacana. Eu lembro muito do encarte do Cameron, que eu acho muito bacana, mas o do Better Than Hall também é sensacional. Eles colocam o mascote deles, o Pumpkinhead, em situações que lembram algum contexto da música, e eu vou chamar a atenção aqui para esse mascote aqui, que é sensacional, de uma música que é um clássico, né, cara? I Can, que além de ser um clássico máximo da banda, né, cara, tem esse mascotezinho aqui na letra dela, que um amigo nosso fez uma tatuagem super sexy desse mascote. Eu precisava falar isso pra ficar guardado pra prosperidade, né, cara? Até porque ele homenageou aí a banda, né? E só pra dar uma palhinha nisso aí, né, com a entrada do Andy Darius, né, realmente o som do Halloween, ele foi, vamos dizer assim, ele foi ascendendo até pra ter mais peso, né? A gente veio pelo Master of the Rings, o The Time of the Wolf, como a gente falou assim, que eu acho que é o clássico absoluto da fase do Andy Darius, né? E o Better Than Raw, ele não caiu o padrão, não. Né? Ele continuou ali com composições que
assim, facilmente deixaria várias músicas do Keepers que ninguém reclamaria numa turnê. É o que acontece nos álbuns ao vivo, né? Na verdade, a gente esqueceu de falar na turnê do The Time of the Oath. Os caras têm um registro ao vivo que é sensacional, né, cara? Que é o High Live, né? É um registro clássico, né? Sim, que é um registro que tocou demais, principalmente aqui em Manaus, porque é um daqueles DVDs ao vivo que saía em banca de revista, muita gente teve acesso, e nos vários bares aqui, cara, rolava demais, e onde você consegue perceber que o Andy Darius, ele criou uma forma de interpretar aquelas músicas da época do Michael Kiske, que é sensacional, né, cara? Então, assim, essa outra fase da banda, né, ela se conclui, assim, com esse álbum aqui, na minha opinião, ó. The Dark Ride. E aí, vocês acham que aqui diminuiu um pouco o peso? Eu acho que, na verdade, os caras conseguiram aumentar ainda mais. Se era possível, eles conseguiram. Verdade. O Michael Wyckoff, ele fez meio que na época que os caras saíram, o Roland Graham saiu depois da turnê desse álbum, o Licouche também, ele fez meio que pra mim foi um tiro no pé o que ele fazia. Fazia uma espécie de campanha para dizer que o álbum não era tão bom, entendeu? Mas, pô, eu acho que é contra o trabalho do... entra aquela questão de novo. Ele lançou o álbum, tá lá, tá Halloween, ele faz parte da banda, ele aceitou. Então, até pegando o que você falou, Márcio, o The Dark Ride, eu lembro bem que na época, ainda antes do seu lançamento, né? Eu acho até quando lançaram a capa, né? Ele seria um álbum mais obscuro da banda. Isso, é verdade. Se lembrava, acho que a primeira composição deles realmente obscura, acho que é a faixa The Time of the Oath. Foi meio que divulgado nesse tom, né? Isso, Ele né? foi feito com essa intenção, né? Exatamente. E depois, né? Um papo da grande falar que o álbum já não era lá essas Coca-Cola. Eu acho que aí, até mesmo assim, alguns fãs, né, acabaram virando as costas pro álbum. Ainda bem que foi uma coisa meio pontual dentro da banda, que eu já vi o Andy Darius falando maravilhas desse álbum, e eu concordo com ele, pra mim é um álbum muito foda. Tem músicas um dos como melhores também da fase do Andy Darius. músicas como If I Could Fly, né? Escalation 666. Mirror. Mr. Torture também. O álbum é muito bom, e tão bom que ele fecha ali essa terceira fase do Halloween, né, cara? Que é uma fase que deu bons lucros para a banda. A banda viveu um bom momento realmente, um momento que ele se sustentou, ele foi capaz de deixar um pouco ali o passado do Michael Kiske, e você preencheu os shows com as músicas que era a fase do Andy Darius mesmo, então é uma fase excelente. Que chegou numa época que eram tão pedidas quanto as músicas antigas, né, cara? Sim, certamente. E aí a gente entra numa última fase ali, que é aquela fase mais moderna ali do Halloween, que mostrou ser uma banda bem proativa, né? Lançando quase álbuns ali anualmente, ou de 2 em 2 anos. Lançou álbum pra caramba de 2000 pra cá, só que são álbuns ali que ele deixa aquela falta, né? Você sentindo uma falta de um clássico, né? Você pode lembrar de várias músicas até do The Dark Ride, você não consegue lembrar de tantas músicas dessa fase atual, né? Você pode ver aí que é uma fase que tem bastante álbuns, mas que a gente pode pontuar alguns ali, né? Gambling with the Devil, um álbum muito bom, que a gente tem uma boa lembrança dele, né, cara? Pô, a turnê desse álbum trouxe o Halloween pra cá, pra Manaus, que fez um show inesquecível, né, cara? Tocaram com o Gamma Ray aqui, que fez a gente, saudosismo do caramba, né? Única passagem dos caras por aqui, né? Pois é, né? A gente espera que volte alguma vez aí, né? Mas aí eles lançaram, por exemplo, uma pisada de bola pra mim desse período deles. Qual foi, né? Que eu escolheria? The Legacy, né, cara? Qual é o problema dessa situação? É você mexer em clássicos, né, cara? Clássicos devem ser intocáveis, né? Você deixa ele lá no passado, eles têm um peso ali que salta-se em relação ao nome Halloween. São álbuns que eles têm uma importância pro metal mesmo, vai muito além da banda. Aí os caras refazerem isso assim, pô, em plenos anos 2000, né, cara? Na época se criou uma polêmica, perguntaram do Kay Hansen o que ele achava. Ele disse que se fosse para fazer alguma coisa com relação a esse nome, ele deveria ter sido consultado, e outra, se fosse para fazer, ele deveria ter participado. Eu concordo. E até porque, assim, as composições, acho que todo mundo esperava realmente, já que anunciaram tanto, que as composições fossem à altura, e as composições foram muito abaixo. É verdade. Né? Não teriam como ser à altura. Você pensa o seguinte, né? Aí na turnê do álbum, ia ter que resgatar as músicas antigas. E foi o que eles fizeram, né, cara? Aí o que acontece, né? A gente sabe que tem clássicos que não podem parar de serem tocados, né? Doctor's Theme, por exemplo, Future Worlds, Eagle Fly Free, são músicas que o Andy Darius ele aprendeu a adaptar para sua própria forma de cantar. Acontece que eles começaram a cantar algumas músicas ali, que eram músicas que tinham tons muito pesados ali, que, pô, era a música da época do Michael Kiske, que eram difíceis mesmo de você interpretar. E não ficava bom ao vivo, cara. Aí, o que aconteceu? Muitas pessoas, muitos fãs, ou até aquelas pessoas que não são tão fãs, mas gostam de ficar falando, né? Começaram a ter uma certa antipatia pelo Andy Darius, né, cara? E aí começa a analisar as coisas de forma errada. Porque, assim,
Quando os caras chamaram o Andy Darius para entrar na banda, eles não queriam dar continuidade para aquela fase ali do Halloween passada. Eles sabiam que era uma coisa diferente. Era uma nova fase, entendeu? Então, a voz do Andy Darius, ela não é própria para cantar aquelas músicas ali. E outra coisa mais importante, não é preciso você cantar certas músicas. A própria fase ali do Andy Darius, ela é rica em clássicos que sustentam ali vários shows sensacionais. Você poderia dar ênfase, na verdade, para esse álbum que eles julgavam que era o álbum, a terceira, né? A continuação, né? Toca aí, cara, as músicas do novo álbum. E eles fazem isso até hoje. Essa é uma coisa que eu não acho legal. Eu acho que algumas músicas ali não tem o tom do Andy Darius, que é um cara que fuma pra caramba também. Né? Pois é, na verdade, nem é culpa do cara. Não ele é. tem um estilo diferente, ele não tem como ser um clone, ele nem quer, nem a banda no início quis isso. Nunca quis isso. Então, assim, eu entendo os fãs, como a gente sempre vai ter gente que nunca vai concordar com uma mudança, mas no final das contas não é culpa do cara. Ele canta da forma que ele pode cantar, velho. E aí cabe a nós gostar ou não. E se a gente for analisar, né, foi 20 anos depois, né? É. Acho que nem o Kiss que cantaria da mesma mais forma difícil, 20 anos depois. É difícil pra todo mundo. E dessa fase, Jana, você quer destacar mais algum outro álbum? Como tu falou assim, nas pisadas de bola, você citou o The Legacy, né? Tem um álbum de comemoração dos 25 anos da banda, né? Se tem uma pisada pra mim, essa é a pisada. Essa é a pisada de bola, né? Unarmed. No The Legacy eles pisaram, aí no Narmed eles escorregaram. Porque assim, ó, Sentaram em cima e tudo. eu vou falar uma coisa, assim, eu já vi gente falando até que gostou de algumas versões. Eu vou falar a verdade, pô, então desculpa as versões originais, né? Porque, pô, mas é coisa de gosto, a pessoa pode coisa de gostar. gosto, né? Mas ali eu acho que eles não precisavam fazer aquilo, entendeu? Totalmente desnecessário. O Andy Darius deu uma entrevista um tempo desse aí, esculachando o álbum, outra coisa que eu não concordo. Ele Tava lá, gravou, participou e agora vai tacar o pau. Olha, eles poderiam ter feito como outra banda alemã, foi magnífico comemorando seus 25 anos, poderiam fazer com o Grave Digger, pô. Poderiam vir em São Paulo, gravar um show ao vivo e lançar com um CD de aniversário. Eu vim pra Manaus e gravar um álbum ao vivo. Bom, mas na verdade você pode ter certeza que, fora essas pisadas de bola, eles lançaram álbuns assim, muito bons, sempre com muito peso, acrescentando muito peso. Seven Sinners é um álbum muito pesado. O álbum de 2003, o Straight Out of Hell, é um álbum que eu acho muito bacana. Vale a pena você ouvir ele e prestar atenção na forma como o Andy Darius canta. É uma forma que chega a se assemelhar ali com as performances vocais dele dos anos 90. É um álbum que ele estava ali um pouco inspirado para isso, apesar de você sentir falta de uma música clássica. Pois é. E este ano eles lançaram um álbum, né, cara? Lançaram o My God Given Right, que é um álbum que apresenta novamente altos pesos aí em sua sonoridade. E tem música que eu particularmente achei muito bacana, né, cara? Stay Crazy é uma música muito legal. E Lost in America é uma música que eu tenho uma pegada que eu acho muito bacana. Então vale a pena a gente continuar esperando o que o Halloween pode trazer pra gente aí nos próximos meses. A banda continua extremamente ativa, né, cara? Uma coisa legal que aconteceu é que, assim, Michael Kiske saiu da banda tretado ali com o Michael Acuff, principalmente com o cara, né? Uhum. E foi uma coisa que se estendeu durante décadas, né, cara? Só que os caras agora, eles conversaram numa dessas edições mais recentes do Sweden Rock Festival. Michael Acuff chegou com o Michael Kiske e falou, cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E os caras finalmente voltaram às boas e tudo mais. Inclusive, depois disso, o Michael Kiske falou que agora ele não considera mais impossível se reunir com o Halloween. E para quem viu a última Road Crew, que é a capa do Slayer, tem uma entrevista com o Kay Hansen, que o Kay Hansen fala que todo mundo os caras têm uma ideia na cabeça e que de repente os fãs podem esperar algo no futuro próximo aí. Seria do caralho, né? De qualquer forma, é muito bacana os caras se resolverem, né? Pô, trocaram muitas farpas aí durante coisa. anos, quase décadas, né, cara? Então é bom os caras voltarem a se resolver aí. Rapidinho, melhor álbum do Halloween pra você? Puta, velho. Porra, demorou pra caramba. Eu vou falar dois. Keeper parte 2 e o The Time of the Wolf. Melhor álbum pra você? The Time of the Wolf. Pink Bubbles Go Away, Pink Bubbles Go Away, Pink Bubbles Go Away. Você tem que escutar esse álbum, Pink Bubbles Go Away. Eu espero que vocês tenham gostado do Metal Leds aí com o Halloween. Assine o canal e apoie o metal. Valeu, moçada.